dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós iremos falar sobre filosofia medieval. Vamos lá? Bom, gente, a filosofia medieval, ela vai surgir no fim da antiguidade e no início da Idade Média. Então, ela vai permear aí todo o período da Idade Média e o finalzinho da antiguidade. O que aconteceu neste momento aí da história, ok? Nós vamos ter a queda do Império Romano do Ocidente, muito devido à desestruturação interna do Império Romano. Então eles estavam sofrendo muitos problemas internos dentro do território. Isso vai enfraquecer o Império Romano e possibilitar a invasão dos povos bárbaros. Lembrando que o termo bárbaro era utilizado pelos romanos para se referir a todos aqueles povos que não eram romanos, que não falavam latim, ok? Mas não é o termo correto daquelas civilizações, tá? Então a gente vai ter principalmente aí nesse período as invasões germânicas. E isso vai gerar uma grande fragmentação política ali no território. Por quê? Porque o império, que tinha um governo centralizado, vai acabar sofrendo com essas invasões e aí Roma vai se desestruturar e vai se dividir em pequenos reinos. Bom, gente, e durante este momento da história é o período que a gente vai ter o fortalecimento da igreja. Então, o fortalecimento da igreja já começa com o imperador Teodósio em 380 depois de Cristo, que é o momento em que vai se oficializar a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano, tá? E aí vai ser então formado a Igreja Católica Apostólica Romana. E neste momento que ela se torna a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, as ideias religiosas vão se mesclar ao Estado. E aí o cristianismo ele vai acabar absorvendo muitas estruturas que estavam presentes dentro do Estado romano. Bom, a partir de então, a igreja ela passa a deter vários poderes, tá? O primeiro, no caso, é o poder espiritual, porque a igreja se torna uma fonte de referência muito importante para a sociedade. E aí, então, a igreja passa a deter o poder espiritual. O que seria isso? Era a igreja que determinava o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bem, o que é o mal. E, basicamente, a partir dessas definições, a igreja começa a determinar como que as pessoas deveriam viver, como que as pessoas deveriam se comportar. Então, a igreja passa a ter uma influência muito grande, não só na questão espiritual, do pensamento religioso, mas também no comportamento do indivíduo. Só que não parou por ali. Além do poder espiritual, a igreja também passou a deter o poder político. Por quê? Porque ela era uma instituição muito bem organizada, muito bem centralizada e ela acabou conquistando muito poder, uma vez que ela se tornou a religião oficial do Império Romano. E aí a igreja passou durante todo o período medieval a justificar as regras e a organização feudal. Então, o que acontecia? A igreja passou a justificar a hierarquia que havia no sistema feudal. Aquela hierarquia de você ter
os nobres, a igreja, os nobres e os servos nas pirâmides, né? E aí o que acontece? A igreja, ela dizia que o destino do homem era determinado por Deus. Uma vez que o destino do homem é determinado por Deus, isso é determinado no seu nascimento. Então, se você nasceu numa família de servos, o seu destino seria ser um servo. Se você nasceu numa família de nobres, o seu destino era ser um nobre. Então, não havia muito espaço para você mudar a sua classe social. E isso era justificado por essa ideia e esse pensamento difundido pelo cristianismo. E aí, dessa forma, o cristianismo acabou sendo utilizado para justificar toda a hierarquia da sociedade medieval, uma sociedade que era desigual e estamental, ou seja, não havia possibilidades de mudanças sociais. Por quê? Porque seu destino era determinado no nascimento, que seria, portanto, determinado por Deus. Bom, e a igreja também vai deter o poder intelectual da época. Por quê, gente? Porque a igreja ela vai monopolizar o saber da cultura greco-romana. Naquele momento da história era muito difícil encontrar pessoas que soubessem ler e escrever que não estivessem dentro da igreja. Não é que não existiam, mas eram raríssimas as pessoas que não estavam dentro da igreja que soubessem ler e escrever. Desta forma, a igreja passou a monopolizar o que? O conhecimento que foi produzido na antiguidade. Como? Através dos monges copistas, tá? O conhecimento, os livros, eles geralmente ficavam confinados nos mosteiros, e aí a gente tinha os monges copistas, que eles eram responsáveis por reproduzir as obras da antiguidade, copiando página por página dessas obras. E aí, essa questão do conhecimento ficar restrito aos mosteiros, através desses monges copistas, isso vai criar uma relação que vai ser fundamental para a filosofia medieval. E qual seria o grande questionamento, a grande especulação da filosofia medieval? A relação entre a fé e a razão. Então, durante todo o processo da filosofia medieval, vai se discutir essa relação entre a fé e a razão. E aí, no início, no começo da filosofia medieval, você tem sempre o conceito de que a fé detém a verdade. E a razão, então, ela deveria estar subordinada para justificar as verdades da fé. Então, a razão ela seria utilizada para justificar, para comprovar o que seriam as verdades da fé. E aí vocês vão me perguntar, professora, se a igreja ela está tão vinculada a essa ideia da fé, por que ela precisa da filosofia? Por que ela precisa da razão? Por conta justamente da missão deixada por Jesus aos cristãos. Jesus, ele disse aos seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. O que seria a boa nova? Seria o pensamento do cristianismo. Então, os cristãos em si, eles, diferentes de outras religiões, eles surgem como uma ideia universal, tá? Então, eles não dependem de um estado, de um território. Por quê? Porque o cristianismo ele surge com o intuito de ser uma religião universal, com a ideia de ser uma religião universal.
É lógico, vocês vão falar, professora, mas se tornou a igreja do Estado romano. Sim, porém, eles não precisavam ficar submetidos somente ao Estado romano. É por isso que a igreja católica, ela vai conseguir se impor diante dos reinos considerados bárbaros, dos povos considerados bárbaros. Por quê? Porque o cristianismo, ele tem essa missão de ser universal, de levar o que seria a palavra a toda criatura. Então ele tem um poder missionário. E dessa forma ele vai conseguir se adaptar e levar esses ideais a outros povos, o que vai tornar a igreja extremamente poderosa durante o período medieval. E aí então você tem toda a questão da evangelização, tá? Os primeiros padres, eles precisavam em si da filosofia para justificar a sua fé? Não, porque eles já acreditavam que tinha um conhecimento a ser transmitido. Qual era a grande questão, a grande sacada? Era que esses padres, eles precisavam evangelizar imperadores, camponeses, pensadores gregos e romanos, lembrando que o início da filosofia é no período aí do final do Império Romano, e você pega uma sociedade que já estava acostumada a explicações filosóficas, e você quer passar os ideais do cristianismo. Então, os primeiros padres, eles vão acabar se adaptando a esse modelo. Então, para poder transmitir as informações do cristianismo, eles precisavam partir de algo que a população já conhecia, já estava habituada, que era a filosofia. E aí, a partir de então, os primeiros padres, eles vão adaptar as ideias filosóficas à religião cristã, justamente para que esse processo de evangelização fosse mais eficiente. E aí, então, o cristianismo vai passar a sofrer influências de diversas correntes filosóficas. A primeira seria a influência do neoplatonismo, tá? O neoplatonismo é uma corrente de pensamento filosófico com várias doutrinas e pensamentos diferentes, mas a centralidade, a ideia central são justamente as ideias desenvolvidas por Platão. Tá? Por isso que é neoplatonismo, seria uma nova visão em torno das ideias de Platão. Eles também vão ser influenciados pelo estoicismo, tá? O estoicismo é uma doutrina fundada por Zenão de Cício, e ele vai ser desenvolvido aí por diversas gerações de filósofos. O estoicismo, ele se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, ou seja, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. E aí eu coloquei uma frase aqui do Zenão que explica essa ideia, tá? O sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza, que vai muito de encontro com aquela ideia difundida pela Igreja Católica com relação ao destino, que o homem não poderia fugir ao seu destino, e o destino era traçado então no nascimento e determinado por Deus. Então você tem uma mistura da ideia do estoicismo, do homem se resignar com relação ao seu destino e seguir de acordo com o que seria a sua natureza. Você
parte então para essa ideia de que o seu destino é traçado por Deus e que você não pode modificá-lo. Nós temos também a influência do gnosticismo, tá? O gnosticismo, ele pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. E aí você tem toda a influência em torno das ideias de bem e mal, também aí dentro do cristianismo, tá? Então a gente vai ter uma mistura das ideias cristãs com várias correntes filosóficas que haviam sido desenvolvidas ao longo do tempo, naquele momento, até então. E desta forma, dentro da filosofia medieval, sob esse contexto intelectual, vai surgir então duas correntes filosóficas nesse período medieval, que é a filosofia patrística e a escolástica, que nós vamos ver com mais profundidade nas próximas aulas, tá? O objetivo desse vídeo é simplesmente dar uma introdução para vocês do contexto que vai estar inserida a filosofia medieval e nos aprofundarmos no que seria a filosofia patrística e a escolástica, que são as duas correntes que vão surgir dentro dessa filosofia medieval, ok? Bom, pessoal, essas são as fontes bibliográficas da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.